O Senhor seja exaltado no céu e neste lugar, nesta manhã. Bendito seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, você está vendo aí, ó. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Os que choram serão consolados. Eu já peço por gentileza que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, livro do Antigo Testamento que vai nortear a nossa série de mensagens. Serão 8 sermões num trecho. Nós vamos explicar direitinho mais ou menos o trecho que nós vamos trilhar nessa série de mensagens. Hoje é a primeira delas. Já aviso que hoje não vai ter molezinha, porque eu tive um problema técnico e não trouxe slide para vocês hoje. Então peço por gentileza atenção, leia a palavra na sua Bíblia. Eu peço que você abra em Jeremias capítulo 30, nós vamos ancorar nesse capítulo, mas também vá e deixa marcado o 30 e vá a Jeremias 1, tá? Deixa marcado também, que facilita aqui a nossa jornada. Enquanto você procura, quero dar as boas-vindas aos irmãos que nos visitam pela primeira vez. Que alegria tê-los aqui na base hoje. Os irmãos também da igreja, um beijinho aqui, né? Que estão hoje aqui, que bom revê-los. Eu sinto muita saudade durante a semana aí de vê-los. E os irmãos que estão também nos acompanhando, não puderam vir à igreja, estão pela internet assistindo ao culto. Muito obrigado pela companhia, meus irmãos. Os que choram serão consolados. Foi engraçado que quando nós colocamos lá no Instagram da igreja, na rede social, o tema da mensagem, aí teve uma irmã que comentou assim: depois de tanta lapada, né? Me parece que agora vem o refrigério. Ai, mas interessante que ela falou, me parece, ela não ficou muito certa não, talvez, quem sabe, é agora. Ai, mas olha, brincadeiras à parte, até mesmo em meio às disciplinas do Senhor, às lapadas, a gente consegue ver o refrigério. Na verdade, sempre tem o refrigério do Senhor, sempre. Esse texto de Jeremias vai trazer para a gente essa confirmação, né? Esse profeta que sofreu tanto durante um período muito duro, conturbado do povo de Israel, mas ainda assim ele permaneceu firme na promessa do Senhor e se alimentando dela. Eu lembro de um irmão que uma vez, com pouco conhecimento, ele estava começando a jornada, e ele falando: pastor, eu quero tanto ser como o profeta Jeremias, que pregava e as pessoas se convertiam. Tu errou de profeta, meu irmão, porque Jeremias pregou e ninguém se converteu, mas eu entendi que ele queria ser um pregador e tal. Que bênção. Mas a palavra está aqui, registrada, escrita para nos abençoar. Que alegria. Meus irmãos, então é isso, já falamos. Nós vamos falar sim hoje de refrigério, vamos falar de consolação, como o título aí da nossa série nos remete esta manhã. Então, por gentileza, eu peço que você leia na sua Bíblia com atenção Jeremias capítulo 30, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler na NVI, a Nova Versão Internacional, mas acompanha na sua Bíblia, seja qual versão, não tem muitas diferenças. Qualquer dúvida que você tiver em relação à diferença da tradução que eu vou ler, aí você fala comigo no final, tá bom? Fique tranquilo. Então vamos ler a palavra do Senhor com reverência e atenção. Assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 30, versículos 1 ao versículo 11, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com a mão no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó,
mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o rei que darei a eles. Por isso não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu os salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra que nós lemos com atenção. Nós lemos e porque tu nos deste, Senhor, a graça e por tua vontade estamos aqui para ouvi-la. Tu que és Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo. Senhor da terra e do céu, Senhor das nossas vidas, Deus Criador, não precisa de nós para nada, mas decidiu nos amar e decidiu nos consolar, mesmo em meio à nossa infidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra de consolo que lemos agora. E te pedimos, ó Deus, clareza ao esmiuçá-la, a percorrer, Senhor, o texto que tu pedistes e ordenastes, na verdade, que fosse escrito para as gerações. Que a tua palavra nos abençoe e nos alimente nesta manhã, o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jeremias não é um livro fácil de estudar, não. Mas o eixo central da mensagem pode ser simplificado. Não requer muito esforço para a gente entender, se a gente consegue simplificar. Os relatos, para começar, eles não estão em ordem cronológica, o que pode complicar um pouco a leitura. Por um momento você pode perder assim o eixo do tempo, do espaço, porque os estudiosos entendem que não há uma cronologia exata dos fatos narrados da palavra profética de Jeremias. Mas a gente consegue, pelo que nós lemos, perceber eventos históricos do povo de Israel, datas específicas, porque o profeta vai citando reis, vai citando esses momentos da história, eventos que a gente consegue, por meio da história do povo, datar mais ou menos qual foi a época do ministério de Jeremias. O profeta era muito jovem quando ele recebeu a palavra do Senhor. Alguns entendem que ele tinha menos de 20 anos, 18, 17 até. Era muito, muito jovem mesmo quando ele recebe o chamado para proclamar as palavras ao povo. Só que, detalhe, eram palavras duras para os reinos do norte, que era Israel, né, o reino do sul, chamado Judá, respectivamente aí. Convém, aí por isso que eu pedi que você marcasse Jeremias capítulo 1, porque é importante que a gente revisite esse momento, o momento do chamado do jovem Jeremias, porque ele vai alicerçar aqui melhor toda a nossa jornada aqui, na nossa série de mensagens. Então, dá uma olhada, vamos ler. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 1, mas deixa 30 marcado, tá? Então, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim, é o momento do chamado. Olha só como é importante a gente ver, revisitar esse momento aqui do texto. Diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele. É interessante você ver que está na terceira pessoa, justifica-se, porque Jeremias, ele usa um amanuense, ou um secretário, um escriba. Baruque escreve o livro de Jeremias, né, narrado por ele. Então, apareceu aqui, né, na terceira pessoa. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Jedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então vê como a gente consegue perceber a época, mais ou menos, ele dá todo um período, né? E ele cita esses reis, Josias, Joaquim, Zedequias, reis de Judá. Estudiosos entendem, baseado na história do povo de Deus, que o ministério de Jeremias durou então aí cerca de 50 anos. O período era 630 aproximadamente antes de Cristo. Então veja quanto tempo era, séculos antes
do Senhor, do Messias, do Rei prometido vir. Versículo 4, acompanha. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, aí já volta para a primeira pessoa, né? Veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então vemos que Deus escolhe o profeta, e eu entendo que Ele escolhe todos os seus eleitos, antes mesmo dele ser concebido, né? Antes do ventre, é o termo bíblico para dizer isso. E ele era muito jovem, ele mesmo revela que ele se sentiu meio desamparado, despreparado, né? Ele não se sentiu apto, mas aí o Senhor vai e apacenta o jovem profeta com a promessa: eu estarei com você para te proteger. Vamos nessa, estamos juntos, usando uma linguagem mais jovial, já que ele era jovem, né? Versículo 10, olha só, agora, olha só, veja o que diz: eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Então estava muito claro que as palavras que viriam por meio do profeta seriam palavras duras colocadas por Deus na sua boca, na boca daquele jovem. E o período aqui, nós vamos falar um pouco melhor mais adiante, era um período de crise para o povo de Deus, um tempo de decadência espiritual, mas também decadência como nação, para Israel, para Judá, conforme ele menciona aqui. Israel decaiu antes até. Versículo 16 agora, acompanha na tua Bíblia, 16 e 17, para a gente finalizar esse prelúdio. Diz assim: pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Pois é. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Então veja, como já dito no início, Jeremias não é um livro fácil de estudar, mas a síntese da mensagem profética, ela pode ser simplificada, e aí nós podemos, a partir dessa simplificação, extrairmos lições preciosas, meus irmãos, para nós, o povo de Deus, dos dias de hoje. Em resumo, vamos lá, Deus chama o profeta para repassar uma sentença, nós vimos aqui, um juízo. Por quê? Porque o povo havia quebrado a aliança com ele, mas, apesar do juízo, a profecia de Jeremias vai trazer promessa de restauração para este povo infiel. Obviamente, meus irmãos, que a salvação do Senhor, ela não é motivada pela fidelidade de Israel, o próprio texto vai dizer. Logo, não há qualquer mérito humano nessa história aqui. O refrigério da parte de Deus vem exclusivamente do fato de ele ser fiel à sua palavra. A sua palavra. Em que pese a maior parte do livro de Jeremias, e aí a gente vai entrar no nosso texto, em que pese a maior parte do livro ser de disciplina, ser de sentença do Senhor, chega um momento do livro que Deus vai lançar uma promessa de consolo, uma promessa de refrigério, de restauração para o povo. E aí virão palavras de encorajamento, palavras de esperança, que vão atestar exatamente o cuidado deste Deus, cuidado de um amor imutável de Deus por seus filhos, apesar da desobediência deles, apesar da rebeldia desses filhos. Então é o que acontece no capítulo 30, 31, 32, 33, esse trecho aí, de 30 a 33, que é o momento do livro, são 54 capítulos ao todo, né, Jeremias. Nesse momento, esses capítulos, esses 4 capítulos, eles vão constituir um alento do Senhor, por isso que nós chamamos, os estudiosos chamam de o livro de consolação, nesse trecho aí. É uma espécie de libreto dentro do livro total, dos 54 capítulos, nós temos esse trecho
de consolação vindo da parte do Senhor. Palavras proféticas, como já disse, que vai revelar um Deus misericordioso. Vão revelar para nós um plano de um Deus gracioso, que o mesmo Deus que nos tornou filhos em Cristo Jesus. Logo, como filhos, nós somos herdeiros das mesmas promessas que consolaram Judá e Israel nos tempos antigos, continuam consolando hoje e continuarão consolando a igreja até que o Senhor volte, que seja breve. Mas até lá, nós temos uma promessa de consolação e de alento do Senhor. Baseado nesse breve prelúdio aqui, meus irmãos, o que nós veremos pela frente aí durante a nossa jornada no livro de Jeremias, eu vou tomar emprestado o tema central da série para ser também o tema dessa primeira mensagem, que é esse que está aí, ó, na tela. Nosso tema é: os que choram serão consolados. Para nós entrarmos no texto aqui de hoje, eu vou recorrer ao que está escrito nos versículos 10 e versículo 11 do capítulo 29, do capítulo anterior. Então, volta um capítulo aí, na tua Bíblia. Vamos ver os versículos 10 e 11. Por quê? Porque ele se encaixa muito bem para introduzir exatamente essa visão de refrigério que o profeta vai repassar agora para os seus ouvintes, né? Para os leitores também, poucos leitores que têm acesso ao pergaminho, né? Então, os que choram serão consolados, mas olha o que diz aqui, capítulo 29, versículos 10 e 11. Acompanha aí na tua Bíblia. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Vou repetir. Assim diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, ou planos de paz, em outras traduções, e não de mal. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Veja que apesar da quebra da aliança, que o Senhor deixa claro lá no começo do livro, ele, em todo tempo, ele pensou em trazer restauração para o povo que ele separou para si. Então, ele não perde esse foco. Em meio à disciplina que era merecida, que o povo haveria de passar, Israel e Judá receberiam alento por meio das palavras de Jeremias. Haveria futuro e esperança para o povo caído. Olha o que diz os versículos agora aí do capítulo 30, de 1 a 3. Haveria futuro e esperança para aquele povo. Versículo 1 a 3 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vem os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá. Farei retornar a terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Aleluia. Até aqui, meus irmãos, até chegar a esse capítulo, o tom da profecia de Jeremias era sombrio, era complicado. Mas a partir daqui, até o capítulo 33, há uma mudança no horizonte, que o povo via. Não está no horizonte, não, onde se via só nuvens carregadas, né? Pesadas, nuvens de castigo, nuvens de dores. De repente o céu aqui se abre com uma promessa de retorno à terra prometida. É tão lindo quando você às vezes não está olhando nada, né, além de trevas, além de tormenta, além de dor, e aí o Senhor vem e abre os teus olhos espirituais e te faz ver além disso e te mostra um horizonte, e nesse horizonte tem uma promessa de paz. Aleluia, aleluia. Estudiosos entendem aqui que os capítulos 30 e 31, que vão, na verdade, nortear, que os textos da nossa série vão estar nesses dois capítulos, tá?
Eles foram escritos ali nas vésperas do colapso total de Judá, especificamente, porque ele vai dizer lá no capítulo 32, que foi escrito no 10º ano de Zedequias. Lembra que essas coisas, essas informações facilitam a gente situar. Então, Jeremias escreve nesse tempo, pouco tempo antes da casa cair, ou do templo cair, literalmente, como vai acontecer em Jerusalém. Então, estudiosos entendem que é essa época aqui. O cenário, para resumir, era o seguinte: Jeremias estava preso, porque ele estava profetizando contra as atitudes do rei, e claro que isso não agradou. Havia fome, havia peste, a cidade estava meio que sitiada pela Babilônia, que já estava batendo as portas da muralha. Esse era o clima ali. Era o fim da linha para Judá. Era o fim da linha. No horizonte eles viam dor, eles viam trevas. E aí, nessa hora sombria, Deus chega, usa o profeta, que está vivendo a própria dor pessoal, e vai lançar uma mensagem para o povo. Ele promete que a nação não vai perecer. Importante, tá? Importante. O fato de Deus ordenar, não é um detalhe, ordenar que as palavras sejam escritas, está lá no versículo 2, né? É um exemplo muito claro do Senhor inspirando, né, as Escrituras. Também inspirado pelo Espírito, vou recorrer agora ao que disse o apóstolo Pedro para a igreja. Só escuta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedro olha para as Escrituras lá no Antigo Testamento e ele escreve para a igreja: saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, veja que Deus tem um propósito para dizer: escreva as palavras. Meus irmãos, em uma nação, nós já mostramos o cenário, né? Em uma nação ali, em que a palavra de Deus era rejeitada, outras, tudo mais era mais interessante do que o Deus estava falando. Era importante preservar essa palavra por escrito, para que o cumprimento das profecias que estavam sendo ditas pudessem ser comprovados depois pelas próximas gerações. Ele fala: escreva num livro. Esse livro aqui, obviamente, não é o livro que nós conhecemos hoje, é o livro da época. Rolos, né? Seriam provavelmente pergaminhos aqui. Mas o fato é que ele queria as palavras escritas ali. Veja que a gente tem aqui a ação de um Deus cuidadoso, um Deus que chama um profeta não apenas para sentenciar o seu povo, para penalizar o seu povo, sentenciar aquele povo infiel, mas para trazer um anúncio de restauração. E tudo seria escrito para que as gerações pudessem comprovar o zelo do Senhor pela sua palavra. Pela sua palavra. E a palavra vai dizer, versículo 3: certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra dos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Na língua profética, quando nós vemos a expressão aí, vem os dias, era usado comumente para eventos futuros, né? Vem os dias. Esses eventos futuros, eles podem ser escatológicos, ou seja, apontados para os fins dos tempos, lá, mesmo o fim dos tempos, ou também pode ser eventos futuros com um período curto. Mas o fato é, vai chegar esse dia e a palavra será cumprida. E ele vai dizer no mesmo dito aí, uma expressão: mudarei a sorte, né? Ou mudarei o destino. Também é muito comum no texto veterotestamentário, essas expressões proféticas, né? A promessa, ele vai deixar claro, era tanto para Israel, que era o reino do norte, como para Judá. E o que estava em vista ali naquele horizonte era a reversão de um castigo, que ainda não tinha acontecido, mas ia acontecer. A reversão do castigo, a mudança de um estado de trevas para um retorno à luz. Esse era o panorama ali. E aí, nesse ponto, as palavras de Jeremias, escritas por Baruque, como já falamos, elas chegam, meus queridos irmãos, não apenas para encorajar aquele povo, mas chegam para fazer um consolo, uma consolação antecipada diante das dores que estavam por vir, sim, até Jesus chegar. Nós teremos dores eventualmente, talvez não seja esse o momento de dor, mas nós não estamos livres das dores desse mundo, mas nós temos uma palavra que antecipa o consolo, ou seja, podemos viver o consolo hoje, até mesmo antes das dores chegarem na nossa vida.
E o mais importante aqui era o fato de que aqueles que chorariam longe de casa, eles seriam restaurados depois do exílio ter feito o seu trabalho de refinamento. O exílio tinha um propósito. Precisava refinar aquele povo, lapidar aquele povo infiel. Então, recapitulando, Deus teve o cuidado de deixar a palavra escrita para o seu povo há mais de 6 séculos antes de Cristo, meus irmãos. E hoje essa palavra está aqui, disponível para a gente, na nossa mão. Aleluia. Sim, o povo retornou do cativeiro. Aquilo se cumpriu em um período breve aos tempos bíblicos, são 70 anos de cativeiro. O povo retornou àquela terra que ele foi prometida a ele. O Senhor usou um profeta para dizer: há futuro, há esperança para o povo caído que somos nós. Deus ordenou que fosse cumprido, e se cumpriu. Assim, meus irmãos, como se cumprirá as palavras de Cristo, que estão lá em João, capítulo 14, que dizem assim: não perturbe o vosso coração. Ei, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei, aleluia, e os levarei para mim, para que vocês estejam comigo no mesmo lugar que eu estiver, aleluia. No versículo 29 desse mesmo capítulo aqui, ele vai dizer assim: para que quando acontecer, vocês creiam. Deus é fiel à sua palavra, meus irmãos. Não importa a dor que venha sobre nós, dói, mas ela tem um sentido. Ela tem um sentido segundo os planos de Deus. No caso do povo, ali nos tempos de Jeremias, o refinamento do exílio fora o tratamento necessário para cuidar a infidelidade daquele povo. Todavia, nem toda dor, meus irmãos, é importante que ressalte, ela é resultado de um ato de desobediência. Para que você não pense que no momento de dor você está cometendo algum pecado. Pode ser, claro, no caso do povo diz isso, é bíblico. Mas nem toda dor pode ser causada por um ato de desobediência, mas sempre há um propósito para ela. Isso é fato. Há um propósito e há uma promessa. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Está escrito, Mateus capítulo 5, versículo 4. Está escrito. A promessa dada a Israel e a Judá se cumpre para nós, meus irmãos, em Cristo. Aleluia. Ele é nossa esperança. Ele é nosso consolo em meio às aflições. Ele é o nosso resgatador. Exílio das trevas do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nessa promessa de resgate, meus irmãos, nós vemos que a dor não é o fim da história.
mas não mesmo. Olha o que dizem os versículos 4, 5, 6 e 7, do 4 ao 7. Olha, acompanha aí. A dor não é o fim da história. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com a mão no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Daqui em diante, a profecia de Jeremias vai dar conta das dores, né, da angústia do povo, personificado aqui em Jacó, né? Mas só que o texto vai dar conta dessas dores, que a gente vai falar um pouco mais aqui adiante, mas imediatamente depois ele vai falar da libertação, ele vai falar do consolo prometido, ele vai falar da salvação. Mais uma vez a gente vê aqui referência a Israel e a Judá também, reunindo o povo na mesma promessa. Eram reinos que se dividiram, a história de Israel está aí para contar, mas era o mesmo povo, era o povo de Deus. E aqui eles representam essa unidade do povo, embora o reino do norte tivesse ido para o exílio bem antes, tá? Bem antes, cronologicamente. E aqui eram as vésperas da ida para o exílio do povo do sul, que era Judá. Nos versículos 5 e 6, que a gente leu agora, a gente vê uma ilustração de uma dor intensa, né? Referindo-se à semelhança da dor de uma mulher em trabalho de parto. Eu não posso imaginar qual seja essa dor. E eu louvo a Deus que tenha sido as mulheres, porque elas são mais fortes do que a gente. Está muito claro, né? Pelo menos nessa situação aí, de segurar, de aguentar dores, né? Versículo 7 vai dizer, olha, como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. A expressão aquele dia, que a gente vê aí, costuma se referir, quando se trata do texto bíblico, ao dia do Senhor. Ou seja, um dia em que Deus virá com salvação, mas virá também com juízo. Especialmente apontando para o fim dos tempos escatológicos, né? Tempos de angústia viriam para Jacó, personificando esse povo. Diz o profeta, o dia é terrível, as dores de parto, né? Em outras passagens de Jeremias, não é a primeira vez que Jeremias cita, tá? Dores de parto, ele cita em outros trechos, para falar exatamente dessa grande angústia que o povo vai sofrer. O profeta está apontando com isso a impotência, a fragilidade, o pânico do povo em face todo aquele conjunto de opressões que estava ali, mas sobretudo sobre a batalha que eles enfrentariam, uma batalha desigual contra a Babilônia, que iria destruir a cidade, iria exilar todo o povo. Mas a profecia vai terminar com alento, meus irmãos. O Senhor planejara o castigo, mas também a salvação. Aleluia. Meus irmãos, muitos questionam esse jeito ambíguo de Deus agir, né? Afinal, quem é que gosta de ser castigado? Por que eu preciso? Por que Deus não podia aliviar? Questiona-se, olha, mas se Deus ama tanto o seu povo, né? Por que corrigi-lo dessa forma? Por que não simplesmente passar a mão na cabeça do povo, né, para resolver o problema? Castigo não combina com Deus de amor. Muitos dizem isso, né? Esquecem-se, todavia, que o mesmo Deus, que é todo amor, também é todo justiça. E nós herdamos esse senso de justiça, sabia? De Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança dele, né? Claro que a imagem danificada depois da queda, né? E somente restaurada em Cristo Jesus. Mas nós temos esse senso de justiça. Alguém questiona por aqui que um criminoso, que um transgressor, ele não deve ser punido por isso?
Ninguém tem dúvida disso. Quem acha que um ladrão, que um homicida não deve ser preso? Senso de justiça. Então vale aqui, só para a gente relembrar, refrescar a nossa memória, as palavras que nós lemos ainda agora, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 16, foi assim, pronunciarei a minha sentença sobre o meu povo, por todas as suas maldades, incluindo nelas, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Não é um povo inocente aqui. Jeremias estava sendo muito claro com aquele povo. Ele seria castigado porque era justo que isso acontecesse. Todavia, o mesmo pai que precisava disciplinar, ele já tinha em mente um plano. Ele tinha o melhor para o seu filho. Ele tinha a correção. Ele tinha a salvação. Ele tinha a paz. Aleluia. Bem-aventurados os que choram, meus irmãos, porque eles serão consolados. A dor nunca será o fim da história para os filhos de Deus. Entenda, a dor que você possa estar sentindo agora, ou possa sentir mais tarde, ou já vem sentindo há muito tempo, a dor nunca é o fim da história para os filhos de Deus, porque o fim da história é Cristo. Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. O fim da história excede o entendimento aqui neste mundo. O fim da história é a eternidade em Cristo Jesus. É a ausência do choro nos fins dos tempos. Os que são do Senhor podem apegar-se a essa promessa, porque está escrito, e Deus é fiel à sua palavra. Aleluia. Aleluia. Na promessa de Jeremias constava, meus irmãos, o fim do jugo e a promessa de um rei para o povo. Olha o que diz os versículos 8 e 9 agora, olha. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros, servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Meus irmãos, a subserviência de um rei perante o inimigo, ou levar um rei para um exílio, para fora da cidade, era um sinal, era um símbolo de derrota, um símbolo da queda de um povo. No caso aqui do Reino do Sul, Jerusalém seria tomada, o templo seria destruído, o rei seria destituído, o tempo seria de muito choro, seria de exílio, de cativeiro para aquele povo. Mas a promessa do Senhor vem e salta a boca do profeta como uma mensagem de futuro. Às vezes, meus irmãos, o presente ele pode estar nos machucando, pode estar nos assolando, mas a palavra do Senhor em todo o tempo nos assegura um futuro de paz, nos assegura um tempo de refrigério para o povo de Deus. Jeremias 29, nós lemos, versículo 11 diz, porque eu sou aquele que conhece os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, ou planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano algum. Não é esse o plano do Senhor. O plano do Senhor não é castigar, o plano do Senhor é salvar. O castigo só faz parte daquilo que o povo precisava. Ele fala no versículo 11 do capítulo 29, plano de dar-lhes esperança, de dar-lhes um futuro. Sabe aquela expressão, esse fulano é sem futuro? Não tem essa história? Essa palavra se encaixa naqueles que não têm Jesus. Mas os que têm Jesus, eles têm um futuro. E têm esperança. O sentido do texto, meus irmãos, o sentido aqui do texto é dizer para aquele povo que os caminhos que eles resolveram trilhar por vontade própria, os levariam para o exílio. Era isso que o profeta estava dizendo. Mas, cumprido aquele tempo de refinamento necessário, todo o jugo seria retirado. E mais, um rei
lhe seria dado. A expressão naquele dia, que a gente vê aqui no versículo 8, denota agora um pouco de diferença do sentido que nós vimos lá no capítulo 7, também tem, né, naquele dia, mas lá no versículo 7, esse naquele dia, esse futuro está associado a julgamento, a sentença, mas agora a expressão está associada à libertação, a remoção do castigo do opressor, é a retirada do jugo, né? A quebra das correntes do cativeiro. Glória a Deus. Mas a gente precisa observar agora que há um outro lado dessa libertação prometida ao povo. O primeiro lado, tudo ia ser tirado. O outro lado da liberdade prometida inclui obediência a Deus. Eles me servirão, diz o texto. E além de obediência, inclui também o levantar de um rei ideal, aqui chamado de Davi. Obviamente, a referência a Davi aqui não significa que o antigo rei, filho de Jessé, né, ele fosse ressuscitar. Obviamente que não. A referência aqui é a do rei ideal, proveniente da casa de Davi. O Deus encarnado, Cristo, é o herdeiro do trono davídico, né, o rei perfeito que viria para libertar o povo do maior dos julgos, o cativeiro do pecado. O texto messiânico aqui. Meus irmãos, não haveria alento maior para um povo que choraria no exílio do que a certeza da vinda de um rei libertador que os conduziria de volta para casa. Meus queridos, não há consolo maior em meio às nossas dores do que a certeza que o rei já veio. Aleluia. A certeza de que nele nós fomos retirados do cativeiro, que o rei tomou sobre si o nosso jugo, nos libertou da morte e do pecado. Não pode haver consolo maior para as nossas dores. Cristo é o rei. E ele prometeu estar conosco todos os dias, Mateus 28, 20. Cristo prometeu estar conosco todos os dias, enxugando as nossas lágrimas, no dia da dor, no dia da tristeza, nos fazendo lembrar que nós não estamos mais aprisionados, não estamos mais perdidos em trevas, não estamos mais sozinhos, não estamos mais sem direção. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não estamos mais perdidos, o rei já veio. Aleluia. O rei é o cumprimento da promessa de um futuro de paz e esperança. Para finalizar os textos, o texto aí, ó, versículos 10 e 11 de Jeremias 30 diz: o rei é o cumprimento da promessa de um futuro de paz e esperança. Olha o que diz o texto: por isso não tema, Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor, eu os salvarei de um lugar distante, os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o despecei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Versículo 10, meus irmãos, remonta aqui novamente o versículo 7, no qual, lá no finalzinho, vai dizer que há uma salvação prometida, né? O versículo 10, então, vem trazer mais elementos e confirmar a promessa feita a Jacó lá na angústia, narrada no versículo 7, depois de falar sobre dores do parto, etc. Antes disso, aqui Jacó é mencionado pela primeira vez como servo de Deus. Veja, antes não. Aqui Jacó, na promessa, no retorno, é dizer: eu estou com você, Jacó, meu servo, servo de Deus, como identidade para Israel aqui. Em síntese, meus irmãos, novamente a personificação do povo de Deus
para a gente não entrar aqui em muitos pormenores exegéticos, que vai mais confundir do que complicar, tá? Ou do que simplificar, né? Então, Israel aqui, Judá, é a personificação do povo de Deus, tá? O mais importante para nós aqui é a força consoladora dessa promessa, meus irmãos. A garantia da volta para um lugar seguro, onde haveria paz, segurança, nenhum inimigo inquietaria o povo, a força da promessa. Agora, vamos pensar, é difícil imaginar esse lugar neste mundo, não é não? A gente consegue mal sair de casa, que a gente tem medo de assalto, não é? É difícil imaginar que este lugar da promessa, um lugar de paz, nenhum inimigo vai inquietar o povo neste mundo. É difícil. Parece no mais lógico, né, vislumbrar esse lugar como a morada que Cristo preparou para nós e os discípulos dele lá na casa do Pai, onde há muitas moradas, hein? É mais lógico. Todavia, meus irmãos, apesar de ele apontar para esse tempo glorioso de paz eterna, embora nós não estejamos ainda na morada eterna do Senhor, em Jesus, nós podemos desfrutar da segurança e da paz, desse lugar sem dores, mesmo aqui, nesse lugar de dores. Não plenamente, mas em Cristo, nós já desfrutamos aquilo que veremos plenamente no futuro, a esperança para o futuro, a esperança de paz. Versículo 11 vai terminar com um lembrete, né, para o povo não se achar, né? O Deus de justiça vai disciplinar o povo, conforme a sua justa medida, a justa medida da sua graça, a fim de promover o refino que era necessário para aquele povo. Meus irmãos, o texto encerra-se, portanto, com duas verdades para a gente refletir, duas verdades que nós devemos tomar para a nossa vida. Primeira, a disciplina do Senhor, o castigo do Senhor, é parte do plano dele para lapidar o seu povo, para preparar o seu povo para o retorno à terra prometida. É fato. E a segunda verdade, ele estará conosco. Aleluia. E nele há salvação para aqueles que creem na vinda do rei davídico, na vinda do Messias, libertador, consolador de todas as dores. São duas verdades imutáveis da palavra do Senhor: a disciplina do Senhor e a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, para concluir, começar a concluir, todo livro de consolação, aí você já vai saber quando tem este livro, dentro do livro do profeta Jeremias, né? 30 a 33, todo o livro de consolação, escrito por Jeremias, capítulos 30 a 33, aponta para o Emanuel, aponta para o Deus conosco. E ele diz: porque eu estou com vocês, eu os salvarei, promete o Senhor, no versículo 11 que nós acabamos de ler. Prova disso, meus irmãos, por graça e misericórdia, o Senhor age para trazer o povo de volta à aliança que o próprio povo havia quebrado. Não foi Deus que quebrou a aliança. Logo, não há mérito no homem nesse processo de resgate. É tão simples entender isso. Deus envia para o cativeiro o povo desobediente, um povo que não tinha ouvidos para a sua palavra, é fato. Por segurança, ele ordena para o profeta Jeremias que escreva as palavras que sairiam da sua boca, a fim de provar a sua fidelidade. Ao povo, não, a sua palavra, a sua palavra. Meus irmãos, que prova nós teríamos da graça de Deus, não fossem as dores? Que sinal nós teríamos dos milagres do Senhor, não fosse a maneira como nós fomos resgatados? Pensa na tua vida. Não fosse a maneira como Deus te resgatou, como você teria provas da misericórdia e da graça de Deus? Nenhum de nós mereceríamos estar aqui. Deus nos trouxe do cativeiro de volta para a sua presença. Aleluia. E o mérito não é nosso. Contudo, meus irmãos, existe uma palavra escrita
nas nossas mãos. Aleluia. E nela existe a verdade explícita de um pai que precisava disciplinar os seus filhos, um senso de justiça que não é difícil de compreender para aqueles que são pais, né? Claro, era um senso de justiça fácil de compreender. Ele precisava disciplinar os seus filhos para que eles aprendessem. Nessa palavra que está na nossa mão, ela consta também a verdade de que o povo passará por dores em decorrência da queda, e a gente pode remeter lá à queda adâmica, num tempo em que o livre-arbítrio ainda permitia ao homem mudar a sua natureza. A escolha pelo pecado elimina a possibilidade de retornarmos para casa por força própria. O choro se fez necessário, a dor do parto se faz necessário e é decretada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, 3,16, decretada a mulher, entra a dor, simbolizando essa entrada da dor no mundo para lembrar nossa fragilidade também e o quanto a desobediência pode fazer doer ou não. A desobediência traz dor. Gênesis 3,16, né? Não por acaso, em 3,16, agora do Evangelho de João, estão as palavras de salvação decretadas pelo Senhor, do seu povo, né? E Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda dor entra por meio do pecado, toda dor é retirada por meio da maior de todas as dores, Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Que plano maravilhoso do Senhor. Mérito zero do ser humano, zero. Não adianta, pastor coach, dizer que você é top, que você é o máximo, que você está no centro do coração de Deus. Mentira. Deus fez tudo isso sem nenhum mérito nosso, só por amor. Nós deveríamos padecer nas trevas pelo que nós fizemos com o Senhor. O nosso senso de justiça deveria nos conscientizar disso, porque a gente tem senso de justiça para punir quem nos machuca, para punir o criminoso, não é? Mas quando se trata do nosso crime, oh Deus, por que não passou a mão na minha cabeça? Era melhor. Sim, meus irmãos, essa promessa está escrita, está cumprida. João 3,16. O rei já veio. O rei já veio. Todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna, não vai perecer. O rei já veio. O rei está aqui. O rei reina sobre o seu povo. Ele tem controle de todas as coisas. E à luz da palavra de Deus revelada a Jeremias, dizendo nessa promessa que há um futuro e há esperança para o povo caído que nós somos, meus irmãos, porque o rei já veio. Em Cristo nós sabemos que a dor não é o fim da história, porque a dor na cruz marcou o começo do resgate eterno da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus Cristo nós vimos o cumprimento da promessa de que um rei viria para o povo, um presente, um rei presente e um presente, o rei Emanuel, Deus conosco, todos os dias, na dor, na alegria, Ele é contigo, na dor e na alegria, Ele é conosco, porque está escrito, aleluia. Nele nós temos o cumprimento da promessa, meus irmãos, de um futuro de paz e de segurança, aleluia. Ele nos assegurou um lugar na casa do Pai, e mesmo antes de chegar esse grande dia, o Senhor já nos dá a graça de experimentar essa paz que excede a lógica desse mundo aí, né? O conforto que a gente sente de uma forma inexplicável, mesmo no meio da angústia, o refrigério que nos vem, mesmo em meio às lágrimas, quando estamos nos piores momentos, o refrigério vem, porque os que choram serão consolados, está escrito, aleluia. E Deus é fiel à sua palavra. Meus irmãos, ontem a palavra do Senhor, ela me alentou na hora de dormir.
Salmo 4, eu costumo recitar esse salmo. Às vezes eu leio, às vezes eu recito. E ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça dele. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Versículo 5 diz assim em diante: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Aí o Salmo segue dizendo: muitos perguntam, quem nos dará condição de desfrutar do bem? Aí o salmista escreve: faze, ó Senhor, resplandecer em nós a luz do teu rosto. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm trigo e vinho. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Paz e segurança. É esse o lugar que o Senhor reservou para os seus filhos. Ele nos promete, como escreveu Jeremias aí, Jeremias capítulo 30, versículo 10: Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará. Essa é a promessa de Deus para o seu povo, meus irmãos. Aqueles que creem, apoderem-se dessa palavra. Ela nos foi dada, está escrita, foi dada de graça, por graça e misericórdia. Os que choram serão consolados. Recebam isso hoje, meus irmãos, e todos os dias, a consolação que vem do Senhor na tua vida. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, meu Deus, porque tu és um Deus que muitas vezes precisa nos tratar na dor, na fornalha, para que sejamos refinados, ó Deus, das nossas infidelidades, das nossas quedas, dos nossos pecados. Mas sempre há um plano maior, porque a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, escreve o profeta Isaías. E Jeremias diz que os teus pensamentos não são pensamentos de paz, de mal, mas pensamentos de paz para o teu povo, paz e segurança. Há um plano, Senhor, ainda que as dores apareçam em nossas vidas, mesmo que não sejam um reflexo da nossa infidelidade, Senhor, ou do nosso pecado, nós nos consolamos esta manhã na tua palavra, que diz: eu estarei contigo. Eu estou contigo todos os dias, todos os dias. E assim, Senhor, nós te louvamos, porque tu és esse Deus presente, um Deus que prometeu um rei e cumpriu. E está escrito: o mesmo rei que veio, morreu na cruz, ressuscitou, ele vai voltar. E nessa volta, Senhor, nós cremos que nós iremos para habitar no lugar que ele preparou para o seu povo, uma terra restaurada. Novos céus e nova terra serão refeitos, serão restaurados, Senhor, cheio de graça e de verdade, de paz e segurança. E nós te agradecemos por essa promessa, Senhor, porque cremos que tu és fiel à tua palavra, e assim nós descansamos em ti as nossas dores, descansamos em ti as nossas lágrimas, e te agradecemos por tamanho amor. Te pedimos, ó Deus, que essa palavra frutifique no nosso coração, nos dê entendimento e consolo nos momentos de angústia, Senhor, e gratidão nos momentos de paz. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.